Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Estamos aqui reunidos para prosseguirmos no tema que nós tínhamos começado no ano passado, em 2021. Nós havíamos começado a falar sobre o suicídio, porém vieram as festividades de Natal, de Ano Novo, e achamos mais adequado tratarmos de temas específicos para o Natal e para o Ano Novo. Vamos então hoje encerrar a sequência de vídeos que estávamos fazendo, que é composta apenas de 3 vídeos. O primeiro, em que damos uma visão geral sobre as questões da espiritualidade. A segunda, em que falamos sobre as questões das existências extracorpóreas no momento da morte, após a morte, o desencarne, para onde que as pessoas vão de acordo com as ações que elas têm na Terra. E hoje trataremos pontualmente e especificamente do suicídio. Veremos isso agora. O suicídio é um dos grandes tabus da nossa sociedade. Devemos analisar esse tema com bastante cautela, pois nós enfrentamos uma espécie de epidemia, se podemos assim dizer, mundial com relação ao suicídio. O suicídio ele ocorre em muitos países, na maioria deles, em alguns mais e outros menos, porém não é algo que é tão divulgado. Materialmente falando, o suicídio seria apenas a cessação da vida orgânica de determinado corpo, de determinada pessoa. Porém, quando a gente vai tratar espiritualmente dessa questão, vemos que é um pouco diferente essa situação. Temos a notícia de que em algumas religiões cristãs, como o catolicismo, por exemplo, o suicídio ele é visto e entendido como uma ofensa direta a Deus e que a pessoa que se suicida vai direto ao inferno sem nenhuma chance de remissão, por estar tentando diretamente contra a criação. Na doutrina espírita, não existe a questão do inferno, como a gente já viu em vídeos anteriores, porém, a questão do suicídio é levada muito a sério. Relatam os espíritos que se comunicam conosco através de mensagens psicografadas, nos mais diversos livros que já foram redigidos, nas comunicações diretas via psicofonia, em que o espírito utiliza a voz de um médium para poder se manifestar e se comunicar. Então, sempre há um relato informando o que acontece com o espírito daquela pessoa que morre, ou seja, o espírito, que é a pessoa propriamente dita, daquele corpo que foi eliminado por um ato de se jogar de um prédio, por um ato de dar um tiro na cabeça, de se matar de qualquer forma que seja, não importa qual. O que ocorre é o seguinte: vimos que nós podemos ir para lugares bons se fizermos coisas boas, podemos ir para lugares não tão bons se não formos tão bons assim, ou lugares ruins se formos pessoas más. Mas o sofrimento do suicídio é um dos maiores que tem, porque é uma agressão contra o próprio corpo. E o que impede essa agressão do próprio corpo? Por que é um dos piores sofrimentos que tem? Porque aquele espírito que desencarna, no momento em que ele morre, aquele corpo físico morre, está ali como um pedaço de carne do lado, aquele espírito se vê vivo do lado do corpo. E essa é uma das penas. Muitos espíritos quando desencarnam, muitas pessoas quando morrem, às vezes passam tempos inconscientes até recobrar a consciência, mas esse ato de ter a consciência imediata, praticamente imediata, é uma das grandes penas que o suicida tem, porque ele vê que o seu corpo está morto, não possui mais chance de revigorar-se e consegue perceber que ter matado o corpo não vai resolver nada. Então, para aquele que tinha angústias, que tinha sofrimentos, que tinha problemas, eles vão continuar com os mesmos problemas. Não vai mudar nada. Apenas que agora não tem mais um corpo. E pior, na verdade, não disse que não vai mudar, mas vai sim, vai piorar muito. Porque além dele ter a consciência de que tinha os problemas e de que aquela situação não resolveu, ele agora sabe que ele tem mais uma coisa a pagar, ele tem mais uma punição a pagar por causa daquele ato inconsequente. Então, quando alguém se suicida, o primeiro passo, o primeiro problema que ela enfrenta é o remorso praticamente instantâneo.
A consciência de um ato ruim, deliberado, que praticou contra um corpo físico que possuía. Então, esse já é o primeiro sofrimento moral que aquela pessoa, que aquele espírito tem. Os outros, aí são incontáveis e das mais espécies que existem. Quando um espírito, quando um ser desencarna pela forma do suicídio e ele percebe em si que nada resolveu, ele começa a entrar numa agitação, numa conturbação tão grande, tão séria, que isso faz com sua frequência vibratória baixe, que ele sintonize com as esferas mais inferiores ainda e seja arrastado compulsoriamente para lugares de sofrimento aterradores. O catolicismo, as igrejas evangélicas, elas costumam falar muito sobre o inferno, lugar de arder, chamas, tal. Algumas pessoas acham que o inferno é chamado de umbral no espiritismo e só mudaria de nome, mas não. Se fôssemos traçar uma comparação, esse tal desse umbral estaria mais para um purgatóriozinho. Então o que se viu lá no filme Nosso Lar tal, está mais para um purgatóriozinho e não para o inferno em si. Existem lugares muito piores, zonas abissais de realmente sofrimento e dor. Mas esses lugares, Deus coloca essas pessoas lá? A gente se coloca. A gente escolhe ir até lá pelas nossas próprias atitudes, é como um imã. Se eu sinto, se eu vibro, se eu penso, se eu faço mal, eu vou ser arrastado para esses lugares. É uma força que me atrai para lá. E, para eu sair de lá, cabe a mim fazer uma força contrária, ou seja, a prática do bem, dos arrependimentos e das melhorias. Então, quando alguém se suicida, ela está ali impregnada de todo esse mal contra a criação, contra a obra divina, porque tem todo um planejamento para ver a encarnação de uma pessoa, com quem ela vai se relacionar, com quem ela vai se casar, as regiões que ela vai morar, os desafios que ela vai passar. E isso daí é uma coisa muito complexa de se fazer, são muitos envolvidos para traçarem esse projeto. E quando alguém simplesmente, deliberadamente corta isso, ela está indo contra o trabalho de muitos e, fundamentalmente, de Deus. Então isso é algo que faz com que essa pessoa recobre a consciência de tudo o que aconteceu e se arraste para esses lugares de sofrimento. Existem diversos graus e níveis de suicídio. Suicídio não é só dar um tiro na cabeça. Esse é um e é o mais comum, e o que faz arrastar as pessoas para lugares de sofrimentos muito grandes e profundos. Mas o excesso de álcool, que faz com que uma pessoa tropece na rua, caia com a cara numa poça de água no meio da rua e morra afogada naquela poça de água, como eu já vi. Então a pessoa bebe, se embriaga, tropeça, cai e se afoga numa poça de água e morre lá afogada. Você só encontra o cadáver lá depois. Isso é o quê? Suicídio. Suicídio porque agiu de forma descontrolada com a matéria. Valorizou mais a matéria do que o espiritual e se embriagou, estragando e danificando o seu próprio corpo. Outras formas de suicídio também são aplicáveis, como aquela pessoa que é diabética e se entope de doce, ou aquela pessoa que é hipertensa e se entope de sal, ou ainda aquela pessoa que tem colesterol alto, mas não se importa, está lá saboreando aquela gordurosa picanha. E aí? É um ato deliberado. Ela sabe que ela está se prejudicando cada vez mais. Ela sabe que aqueles elementos estão gerando mais dano para o organismo dela. Mas ainda assim ela faz. Então, no momento em que ocorrer um infarto, ocorrer com qualquer obstrução por placas de ateroma que tenham se formado na sua estrutura cardiovascular e haja um entupimento das veias, das artérias e não haja o fluxo sanguíneo ou ocorra uma isquemia, então o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer. E quando essa pessoa morrer, foi o quê? Uma morte natural? Acidental? De forma alguma. Essa morte não foi natural, não foi acidental. Ela foi provocada por negligência no consumo de alimentos. Então, quando essa pessoa chegar do lado de lá, ela vai sim ser tratada como um suicida. Olha que bacana. Então, isso serve para a gente refletir sobre nossas atitudes do dia a dia. O fumo, o cigarro, que causa câncer e todos sabem. A pessoa que vai para o lado de lá vai ser tratada como?
como alguém que tentou preservar sua vida? Vai ser tratada como alguém que negligenciou o seu tempo de existência. Ela sim vai responder sobre esses atos. Então, diversas são as formas de suicídio. A gente pode contextualizar dizendo que sempre que uma atitude nossa coloca em risco a qualidade de nossa existência corporal ou pode até diminuir o nosso tempo de vida, nós estamos nos suicidando, sim, e responderemos por isso. Peço perdão pelo latido dos cachorros aí, mas hoje estou tendo que gravar de dia, porque, infelizmente, peguei Covid e eu não estava muito bem ontem à noite para realizar essa gravação. Prefiro sempre gravar à noite, porque fica mais silencioso e tal, mas não estava muito bem, até minha voz não está muito boa, talvez meu rosto não esteja muito bom, e os cachorrinhos estão colaborando para deixar um clima mais amigável. Mas acredito que o que importa é a mensagem, isso não impactará a ninguém. Então, retornando, essa questão do suicídio é importante ser vista, porque a gente às vezes tem atitudes que a gente não acha que é suicídio, mas é. Você andar a 200, 250 km por hora numa moto, sofre um acidente, você fez o quê? Você se suicidou. Você vai ser tratado lá no mundo espiritual como um suicida e vai sofrer. Por quê? 10 minutos? Se fosse isso. Às vezes décadas e décadas e décadas e décadas de sofrimento que a pessoa não precisaria passar. Se tivesse se organizado, se estruturado um pouco mais, tivesse tido um pouco mais de calma, de paciência, de celeridade, de amor à própria vida. Pior ainda, aqueles suicídios que são deliberados, em que a pessoa pega e tira e ceifa a sua própria vida. Então, pessoal, vamos refletir. Você que pensa em se suicidar, meio repetitivo isso, né? Se suicidar, claro que suicídio é assim mesmo, mas é a forma da gente falar. Você que busca eliminar a própria vida, pense bem. Você não vai resolver os seus problemas. Se os seus problemas são materiais e financeiros e você está angustiado por causa disso, não se esqueça, muito provavelmente você pediu isso para essa sua existência na Terra. E ela é uma prova ou expiação que você está passando para o seu engrandecimento. Então passe com resignação, calma e tranquilidade. Se você está tendo problemas de saúde e está pensando em uma eutanásia, algo desse tipo, faça isso não. Muitas vezes o problema seu de saúde é apenas o reflexo dos problemas perispirituais que estão contigo. E Deus te permitiu utilizar o corpo físico para expurgar a sua dor, a sua doença. E quando retornar ao corpo físico, fora do corpo físico, sair, quando retornar para o mundo espiritual, ambiente espiritual, você vai estar livre de tudo isso. Mas se você corta e interrompe com a eutanásia a sua existência, além de não purificar o seu perispírito, você ainda vai estar acumulando mais débitos. Porque o corpo físico ele funciona como uma esponja que absorve todos os miasmas e problemas que existem no nosso corpo espiritual de fato. Então, nosso corpo físico é muito importante para nos engrandecer, nos purificar e nos melhorar. Se você foi demitido e não vê uma luz no fim do túnel, possa saber e ter certeza que essa luz vai estar mais apagada ainda se você buscar o suicídio. Porque aqui na Terra, quem perece é seu corpo físico. E se você perdeu a casa, perdeu o carro, está com dívidas e teve que morar na rua, teve qualquer outro problema, não tem mais o seu emprego, não tem como ganhar o seu pão de cada dia, nunca se esqueça que não cai um fio de cabelo de nossa cabeça, e o meu caiu bastante aqui, não cai um fio de nossas cabeças que Deus não saiba. Então, se tem uma pessoa passando por um sofrimento, Deus sabe disso. E nada é demais. Temos que, então, aceitar e viver uma vida ruim? E nunca vou falar isso, porque não é assim. Ao contrário, temos que lutar pelo nosso melhor a cada instante. Porém, temos que ter resignação. Aquilo que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar. E aquele momento ruim que a gente está passando, a gente tem que entender que é para o nosso engrandecimento, mas buscar reunir esforços para elevarmos-nos. Então, se passa por sua cabeça, você que está nos assistindo, em algum momento da sua vida, o suicídio, por qualquer motivo que seja, saiba que quando chegar lá você vai ver que não adiantou nada,
a situação continua porque é apenas a mesma pessoa sem o corpo físico e suas dores e sofrimentos vão aumentar muito mais, incomparavelmente. Existem diversos livros que podem ser lidos sobre esse tema. Um deles é o Memórias de um Suicida, que foi psicografado já há muitas décadas. As pessoas costumam até dizer, e eu rio dessa situação, poxa, eu acreditaria muito na vida espiritual, mas nunca ninguém voltou para contar como é lá. Como não? O que mais tem são mensagens psicografadas. Chico Xavier tem 500 e poucos livros, Divaldo Franco, Ivone e vários outros grandes médiums psicografaram tantas obras. Ah, mas eu não acredito. Não, peraí, então não é que não voltaram, é que você não acredita. É que você não acredita. E você está sendo então que não Tomé, lá da história bíblica, que Jesus disse, felizes aqueles que acreditam sem ver. Então o Tomé precisou colocar a mão nas chagas, na ferida, para acreditar. Essas obras todas, então, são tudo fantasiosas. Então você não acredita. Então, por mais que se tenha provas, você que não acredita, você nunca vai acreditar, porque você não quer acreditar. Não é porque não tenham provas. Não é porque não existam as comunicações, é porque você não as aceita. Então não existe essa hipótese de falar, ninguém nunca voltou para contar. Sim, voltou para contar. Sim, voltou para contar nas psicografias. Volta para contar nas manifestações físicas que ocorrem com as psicofonias. Volta-se para contar nos próprios centros de Umbanda em que ocorrem as manifestações de pretos velhos, caboclos, exus. Voltam para contar dentro das igrejas católicas e dentro das igrejas evangélicas, em que se incorporam lá os que eles chamam de demônio. Eles chamam de demônio e começa a falar. É o que? A pessoa que está fingindo aquilo também? Não é. Então está voltando sim um ser, uma entidade. Não importa o segmento religioso, nem se a entidade é boa ou ruim. Não estou tratando do mérito, do nível de elevação dessa pessoa, desse ser. Estou tratando que volta. Sim, fala, conversa e conta. Mas cabe a você acreditar ou não que aquilo ali é uma farsa ou é verdade. E como acreditamos? Acreditamos por todas as situações que envolvem, as confirmações. Só que isso é um tema muito longo que foge do nosso escopo de agora e que pode ser útil para um novo vídeo que a gente pode abordar para o futuro. Mas nesse momento sabe o seguinte, sim, a vida espiritual existe. Se você suicidar, vai sofrer muito. E quer maiores informações, leia antes de suicidar. Eu vou me suicidar amanhã. Beleza. Pega um livrinho, baixa da internet o PDF, compre na Amazon, compre numa banca de jornal, livrinho, Memória de Suicidas, leia. Leia ele inteirinho. Aí depois me diga se você vai continuar com vontade de se suicidar. Estude profundamente o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Estude profundamente o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E depois me responde se você vai querer continuar se suicidando. Não, ali não vai tentar te amedrontar. De forma alguma. Não é pelo medo que as coisas funcionam. Se você quiser, vá lá. Siga. Mas não se esqueça do que eu te falei. E você vai se arrepender. Porque você vai falar, caraca, ele falou, ele estava certo. Ele falou, ele estava certo. Seu arrependimento vai ser maior ainda, porque vai ver que não adiantou nada, vai continuar com sofrimento e ainda vai ter aquela amargura falando, se eu tivesse escutado o carinha ali do vídeo falar, eu não tinha feito essa besteira hoje. Então pare, preste atenção. Dê um passo para trás se você já está com essa decisão. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Estude o Livro dos Espíritos. Estude esse livro, Memórias de um Suicida. E se nada disso lhe convencer, estamos abertos aqui no canal. Mande uma mensagem e a gente conversa, a gente explica, a gente faz o que for possível. Mas não destrua o seu futuro. Não estou falando destrua a sua vida, não, porque a vida é uma partícula, nesse momento. Destrua o seu futuro. Não destrua o seu futuro, porque quando você mata o seu corpo físico aqui,
O problema não é no corpo físico aqui, o problema é tudo no espiritual depois. E às vezes são décadas, e quem sabe até séculos, para você resgatar aquela ação impensada que você fez. Então, vamos refletir sobre isso, ok? Finalizamos então hoje aqui a nossa série sobre o suicídio. Espero que todos aqueles que verem esse vídeo estejam com esse pensamento na cabeça, e estiverem com esse pensamento na cabeça, possam cortá-lo, entender, estudar, se aprofundar e ver que um mal maior ainda vai ser feito caso façam isso. O sofrimento é muito maior do que qualquer coisa mais terrível que vocês já possam ter visto nos filmes de Hollywood, porque o sentimento é íntimo e moral, e cada um vai construir esse sofrimento de acordo com as suas próprias necessidades de expiação. Na próxima semana, nos veremos com um tema bastante interessante. Minha vontade seria dizer esse tema agora, mas eu vou guardar surpresa até semana que vem. Muitos vão se surpreender, porque já vamos tratar de uma coisa bastante diferenciada. Um forte abraço e até lá.